Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre as aproximações lineares e diferenciais. Vamos aos exercícios. Exercício 1. Determine a aproximação linear da função f de x igual a 1 sobre 1 mais 2x elevado à quarta no ponto A igual a 0. Bom pessoal, aqui nós temos então que fazer a aproximação linear desta função no ponto A igual a 0. Para que serve a aproximação linear, não é? A gente vai então aproximar os valores da curva numa certa vizinhança ao redor de x igual a 0, aproximar esses valores pela sua reta tangente. Essa é a ideia da aproximação linear. Então nós precisamos calcular no fundo qual é a reta tangente ao gráfico dessa função no ponto x igual a 0. Não é? Essa reta se confunde com a função nos arredores, aí nas proximidades do ponto x igual a 0. Então vamos lá. Quem é a nossa aproximação linear L de x? L de x no ponto x igual a será o f de A mais um f' de A vezes x menos A. Essa aqui é a equação da reta tangente, né? Note que a inclinação aqui, o coeficiente angular, é a derivada da função no ponto de tangência, que é o ponto A. Em específico, nós temos A igual a 0. Então, para o nosso caso, o L de x se torna o f de 0 mais f' no ponto 0 vezes o x, né? X menos 0. Então, é bastante simples aqui. Basta que a gente calcule o f de 0 e a derivada no ponto 0, a gente já tem essa aproximação linear. Então, é fácil. Vamos lá. Quem é o f de 0? Basta pegar, então, x igual a 0 e substituir na função aqui em cima. Nós vamos ter 1 sobre 1 mais 2 vezes 0, a quarta potência. Isso, na verdade, é 1, né? 2 vezes 0 é 0, mais 1, 1, a quarta é 1. Essa conta, então, resulta em f de 0 igual a 1. Para resolver essa parte, a gente precisa calcular primeiro a derivada da função. Então, vamos lá. Quem é a derivada da função fornecida? Nós podemos escrever isso usando a regra da cadeia, lembrando que 1 sobre 1 mais 2x elevado à quarta, a gente pode escrever assim, né? 1 mais 2x elevado a menos 4, e vamos derivar essa função, então. Podemos usar aqui a regra da cadeia, então teremos a derivada menos 4, 1 mais 2x, estou fazendo aqui a regra da potência, né? U elevado a menos 4, dá menos 4, u a menos 5, vezes a derivada do u, que para o nosso caso aqui é simplesmente 2, a derivada de 1 mais 2x. Então nós temos aqui menos 8 sobre 1 mais 2x à quinta potência. Isso é a derivada da função, essa é a f'. Mas nós precisamos calcular o valor da derivada no ponto x igual a 0. Então, daqui a gente já tira rapidamente o valor de f' de 0, valendo menos 8. Basta substituir x por 0. Agora, então, nós temos todos os ingredientes aqui. Nós sabemos quanto vale o f de 0, que é 1, quanto é a derivada no ponto 0, que é menos 8. Podemos retornar esses valores aqui, então. Teremos o L de x igual a f de 0, 1, menos 8x. Simplesmente isso. Esta equação, então, aproxima o valor da função f nos arredores do ponto x igual a 0, a igual a 0. Peço que você faça esse gráfico aqui no GeoGebra e calcule, então, a reta tangente. Coloque lá o ponto A igual a 0, veja qual é o f aqui, né? 0, 1. Peça para ele desenhar a reta tangente ao gráfico da função nesse ponto e você vai encontrar exatamente essa equação. E verifique também que nos arredores dessa aproximação, né, nas vizinhanças do A igual a 0, você tem uma grande concordância entre o valor previsto pela reta e o valor verdadeiro dado pela f de x. Então, é para isso que a gente usa a aproximação linear, não é? Para fazer a aproximação de funções nos arredores de um determinado ponto. Ok? Então, vamos ao próximo exercício. Exercício 2. Encontre a diferencial da função y igual a raiz quadrada de 1 mais logaritmo na base 2 do valor z e use-o para estimar o valor da raiz quadrada de 1 mais log de 4,1 na base 2. Bom, pessoal, então vamos usar agora a diferencial. Vamos dar uma relembrada rapidamente no que é a diferencial aqui, não é? Rapidamente.
A diferencial a gente utiliza para prever acréscimos na função, né? Acréscimos e decréscimos. Por exemplo, se a nossa função tem um formato como esse, o f de x, e nós estamos aqui num ponto x, a gente pode usar o diferencial para prever o acréscimo em f quando o x sofre um acréscimo dx. De que maneira? A gente então vai prever aqui que o x sofreu um certo acréscimo dx e o crescimento, nesse caso, né, o crescimento previsto pela diferencial é o crescimento dado pela reta tangente no ponto de apoio aqui no ponto x. Então a gente vai traçar essa reta tangente. E aqui nós temos dois valores para pensar, né? Essa contribuição aqui foi o que a reta tangente nos diz, ou nos indica que pode ocorrer de acréscimo, dy, né? É uma previsão. É a previsão do acréscimo na função f quando x varia de dx. No entanto, a gente pode notar que o valor correto dessa variação é esse valor aqui. Nesse caso, um valor maior, né? O ΔY é maior que o dy para esse caso. Então aqui a gente está subestimando o crescimento. Mas, se fizermos o dx muito pequeno, o erro, né? A diferença entre o dy e o ΔY tende a diminuir. E aí vem a jogada da diferencial, que é a seguinte. Qual é o coeficiente angular dessa reta aqui? Se nós olharmos estritamente do ponto de vista geométrico, o coeficiente angular dessa reta tangente nada mais é do que dy sobre dx, o tamanho dy sobre o tamanho dx. Então nós temos essa relação. Mas nós sabemos que essa é uma reta tangente nesse ponto. Portanto, essa inclinação tem que ser a derivada da função no mesmo ponto. Então, isso aqui funciona. E uma vez que nós estamos tratando de acréscimos, né, isso aqui é um quociente de acréscimos, a gente pode escrever que o dy, né, a variação prevista, é o f' de x vezes o dx. E se o dx é suficientemente pequeno, a gente pode fazer então o ΔY ser aproximadamente o dy. A gente vai usar esses fatos para resolver o exercício que nos foi proposto aqui. Então vamos lá. O primeiro passo é simples, é calcular a diferencial dessa função aqui em cima. Não é? Basta aplicar a definição da diferencial, que é essa daqui. Então vamos. Então a gente precisa agora aplicar o conceito da diferencial na função que nos foi fornecida. Então nós temos aqui y igual 1 mais raiz quadrada de 1 mais log de z na base 2, ou seja, isso aqui é uma função f de z. O nosso objetivo então é calcular quem é f' de z. Para aí então determinarmos quem é a diferencial. A f' de z é simplesmente a regra da cadeia aplicada a essa raiz quadrada. Então a gente vai ter a raiz quadrada, podemos pensá-la nela como uma potência, aplicar a regra da potência. Teríamos aqui então 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada, 1 mais logaritmo de z na base 2, vezes a derivada de quem está aqui dentro, porque esse termo também é uma função de z. Então, nós vamos derivar 1, derivada de 1 é 0, e aí temos que fazer a derivada do logaritmo de z na base 2. E isso fica 1 sobre z ln de 2. Essa é a derivada, é a f' de z. Então, de posse dessa derivada, a gente pode então calcular quem é a diferencial, quem é o dy da função. É o f' de z dz. Então, vai ser simplesmente 1 sobre 2 vezes o z ln de 2 raiz quadrada de 1 mais logaritmo de z na base 2. Tudo isso aqui vezes o dz. Esse é o diferencial da função fornecida. Agora, pessoal, nós temos que utilizar esse diferencial para estimar o valor da raiz quadrada que nos foi pedido. Então, a gente tem que pensar um pouquinho. Olha lá. O que nos importa nesse momento é pensar da seguinte maneira. O ΔY, a variação verdadeira da função, é sempre aproximadamente o dy, que tem essa expressão aqui. Por outro lado, o ΔY vai ser
um f de z mais um dz menos um f de z. Isso é aproximadamente o dy. Então, essa equação nos diz como utilizar a diferencial para estimar um valor, um acréscimo na função f. O f de z mais dz é aproximadamente o f de z somado com o dy. Então, olha, gente, a gente precisa calcular esse valor aqui, estimar esse valor, não é? 1 mais log de 4,1 na base 2 dentro de uma raiz quadrada. Se a gente parar para pensar, isso aqui é o valor da função f de z calculada quando z vale 4,1. É isso que a gente quer calcular. Então, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que z mais dz vale 4,1. Em qual ponto z nós vamos utilizar aqui? Aí a gente pode usar um pouco a cabeça, né? Essa aproximação só é boa quando o dx é pequeno. Então, se adotarmos, por exemplo, o ponto z valendo 4, o nosso dz automaticamente vai valer 0,1. Uma variação pequena ao redor do ponto z igual a 4. Além do mais, z igual a 4 é um bom ponto para a gente utilizar aqui, uma vez que o logaritmo de 4 na base 2 é 2. Então, teremos, no nosso caso, f de 4,1 aproximadamente f de 4 somado com o dy. Ok? Lógico, né? Na expressão do dy, a gente tem que lembrar que nós vamos utilizar aqui, nessa expressão, o dz igual a 0,1. E agora a gente precisa colocar todos os números aí dentro das expressões que nós já obtivemos. Vamos então fazer isso. Então, pessoal, partindo da última expressão que a gente escreveu, f de 4,1, no nosso caso é a raiz quadrada de 1 mais logaritmo de 4,1 na base 2. Isso é aproximadamente igual ao f calculado no ponto 4, que é a raiz quadrada de 1 mais logaritmo de 4 na base 2, mais o dy. Eu reproduzi aqui a expressão do dy e a gente tem que notar o seguinte. Basta eu calcular essa expressão aqui, substituindo o z por 4 e o dz por 0,1. E aí a gente vai ter uma noção da precisão dessa aproximação de acordo com o que a gente tem aqui. Vamos usar uma calculadora para pegar os resultados. Então, utilizando uma calculadora, pessoal, a gente pode perceber então que esse valor aqui, com precisão até a quarta casa decimal, vale 1,7423. Isso calculado exatamente por essa expressão. Agora, utilizando a expressão aqui à direita desse sinal, fazendo a aproximação, usando a diferencial, a gente encontra 1,7425. Nós temos aqui um erro da ordem de 0,0002. Um erro na quarta casa decimal. É uma aproximação muito boa, né? Aqui a gente pode até ver que nós estamos superestimando levemente o valor da função nesse caso. Ok? Então a gente usa a diferencial justamente para isso, para prever acréscimos e decréscimos em funções. Muito obrigado, então, até o próximo vídeo.